Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente dessa comissão e senador Vital do Rego, que tomou essa iniciativa relevantíssima de trazer nessa audiência pública o debate e o conhecimento desse sistema de advocacia pública que se instituiu a partir de 88. Eu sempre digo que se existe um filho nato da Constituição de 88, é a advocacia pública como um todo. Não porque ela não existisse antes, mas que antes dela, antes da Constituição de 88, a advocacia ou era essencialmente consultiva, e em alguns casos, inclusive, inexistente. Quando a advocacia pública é instituída em 88, eu acho extremamente significativa a fala do então consultor-geral, Saulo Ramos, quando diz que o Estado finalmente tem um defensor. Ele tem um defensor porque ele tem uma missão, ele constitui uma instituição com uma missão. E essa missão é aquela expressa no artigo 131 da Constituição, que estabelece que a advocacia pública cumpre duas tarefas essenciais: assessoramento e defesa. E isso se torna mais relevante no universo em que a atividade estatal, a atividade pública, ela é, numa democracia, objeto de constantes ataques, de constantes questionamentos, de constantes impugnações. Portanto, a defesa é um elemento substancial, essencial, da permanência e da estabilidade do Estado. Defender o Estado, defender a administração pública, defender as administrações eleitas do Estado, que representam e que dirigem o Estado pela voto democrático, é uma missão essencial. Eu queria registrar também aqui minha saudação ao ministro Herman Benjamin, que vem representar o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, né, ministro Herman, e que também nasce na Constituição de 88 com muita... e tem cumprido uma função fundamental. Doutora Elisa Helena Leskevis Galante, que é conselheira federal, procurador municipal e que representa aqui o presidente Marcos Vinícius, meu querido amigo, a doutora Lúcia Leia, nossa procuradora-geral, e que também preside o Conselho Nacional dos Procuradores de Estado, que é um órgão antigo já, né, doutora Lúcia, e fundamental para articular e organizar a atuação e a integração da atuação federativa dos estados. Dr. Robson Barreirinhas, que é o procurador-geral do município de São Paulo, né? Grande procurador, amigo, tive o prazer de conhecer o Dr. Robson antes de ser procurador-geral, quando nossas filhas estudaram juntos no mesmo colégio, a gente tem uma ligação mais antiga, né? Dr. Márcio Chaé, que é grande jornalista e especializado na área jurídica, né? Tem contribuído aí com muito. Acho que o consultor jurídico é um dos grandes fóruns hoje de debate em temas jurídicos no país e tem sido uma referência para quem atua no meio. Bom, a minha fala, senhor presidente, dentro do prazo, é basicamente ressaltar o que significa hoje esta função dual que é atribuída à advocacia pública. Eu acho que o grande tema no Brasil, sem sombra de dúvida, hoje é a segurança jurídica. Nós, como cidadãos, e não a segurança jurídica só para investidores, é a segurança jurídica para os cidadãos. É a clareza, é a percepção de que cada um está ou não cumprindo a lei, está ou não agindo de acordo com os ditames da nossa legislação. Essa clareza que afeta a todos nós é uma exigência básica de um Estado democrático numa sociedade. O direito, mais do que tudo,
não é um instrumental exclusivo do advogado, ele é um instrumental de todo cidadão. Qualquer um, individualmente, é portador e pode reivindicar direitos. Ele pode demandar ao Estado, diretamente, a prestação, o cumprimento e a realização de obrigações do Estado, da mesma forma que o Estado tem o poder de exigir desse cidadão o cumprimento de suas obrigações, de determinar que ele cumpra as obrigações que a lei, que a Constituição assim o exige, seja nos limites legais de suas atuações, ninguém pode cometer um crime, seja na exigência de cumprimento de obrigações básicas, como tributárias, como obrigações de trânsito, né? Todas são obrigações legais que todos nós, como cidadãos, temos que cumprir. Portanto, é necessário, eu acho cada vez mais necessário no nosso país, a realização, a concretização de um princípio máximo, que é a formação de uma sociedade que preserve a segurança jurídica, preserve a estabilidade. E o Brasil, nesse ponto de vista, tem sido um polo, ao mesmo tempo, ebulidor de transformações. Eu acho, sem sombra de dúvida, nos 25 anos da nossa Constituição Federal, o Brasil de hoje não é o Brasil de 25 anos atrás, tem uma substância real, presente, mutante, que alterou e hoje torna esse país, de fato, eu acredito, um país profundamente democrático, né? Eu sempre acho que a nossa história do Brasil, o Brasil tem, no passado, sempre teve, na verdade, uma grande propensão ao autoritarismo, ao princípio autoritário, e flertava com a democracia. Eu acho que nós não flertamos mais com a democracia, hoje nós casamos com a democracia. Então, isso é uma coisa muito interessante, e é interessante perceber que nesse universo de mutação que a democracia oferece, nós também conseguimos preservar, nós conseguimos também estabilizar. E isso a gente vê na história, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista Estado. O Estado brasileiro tem sido capaz, e eu acho isso é uma grande responsabilidade desse Congresso Nacional, o Estado brasileiro tem sido capaz de formatar mudanças sem rupturas. Formatar mudanças dentro da base constitucional, dentro das possibilidades constitucionais, e isso tem sido um elemento essencial ao processo de estabilização, seja democrático, seja estabilização social, seja estabilização econômica. Eu acho que é interessante nós ver, por exemplo, o debate como acontece nos planos econômicos, que é um debate que hoje está no Supremo, a questão da correção monetária das poupanças, e ver nesse julgamento a manifestação unânime de todos os ministros da Fazenda, de todos os governos, inclusive anteriores a 88, afirmarem exatamente o mesmo entendimento sobre a questão econômica. Quer dizer, independente da matriz ideológica, da matriz política que originou e se associa cada um individualmente, há um compromisso uniforme de todos eles com a questão da estabilidade. Isso é uma conquista institucional. Quer dizer, eu não vejo, senador Suplicy, bom dia, eu não vejo que o fato de que nós tenhamos e devemos ter, graças a Deus, eu tive uma entrevista onde movimentos de manifestação sociais, muitas vezes intensos, muitas vezes fortes, sejam, na verdade, algo que nós temos que recear. Eu acho que nós temos que conviver, nós temos que aprender a conviver o que é a realidade social, ativa, organizada, presente desses movimentos. Sempre, evidentemente, dentro da lei, dentro dos limites da ordem, dos limites da responsabilidade e sem violência. Agora, essa realidade exige, aí sim, da advocacia pública em particular, que tem essa função de assessoramento. O advogado público é o primeiro conselheiro do presidente, o primeiro conselheiro do governador, o primeiro conselheiro do prefeito, a orientar e dizer, nós temos um caminho, mas o caminho possível dentro da lei é este, ou os caminhos possíveis são esses. E aí dá a oportunidade de escolha à realização da política.
Então, essa função do aconselhamento talvez seja grande, né? Eu aqui vejo o doutor Ronaldo, que foi o nosso consultor-geral da União, que aqui, membro, né, dessa casa, desse congresso, como consultor. Eu vejo no aconselhamento uma grande e essencial função. E um aconselhamento firme, não um aconselhamento medroso, um aconselhamento que não quer dar orientação, não quer assumir as possibilidades que a lei oferece, mas um aconselhamento que, de fato, sabe administrar e conhecer os riscos, sabe explicar os riscos e sabe defender e efetivar as soluções apresentadas que são necessárias para o país. E isso é um elemento principal que eu diria que a advocacia pública oferece. Oferece por quê? Porque ela dá ao administrador a condição de fazer. O grande problema hoje no país, me parece, e eu vejo isso nas reivindicações de junho, é uma administração que não faz. É uma administração que tem medo, uma administração que não toma iniciativas, uma administração que não assume riscos, uma administração que não realiza. Esse é o grande movimento que a gente vê muitas vezes no ataque, né, na paralisação, na tentativa de paralisação da administração pública. Né? Eu vi isso, senador presidente, nas ações, às vezes até do próprio Ministério Público, que são louváveis as preocupações, mas muitas vezes para inviabilizar ou para assustar uma política com a qual ela não concorda, ele age contra o administrador. E quando eu falo administrador, não estou falando do grande dirigente, o ministro, eu estou falando do pobre servidor público que tem lá uma função específica de dar um parecer, de emitir um processo, de dar seguimento a um processo. Já vimos no Brasil, já vivenciei isso pessoalmente, ações de improbidade contra esses servidores que foram depois arquivados, mas arquivados alguns anos depois. Enquanto isso, o servidor ficou lá submetido à pecha da impugnação de uma ação de improbidade imprópria, indevida, inadequada. Então, o que me salta aos olhos é essa necessidade firme, essa atribuição firme que a advocacia pública tem. De um lado, do aconselhamento, da orientação, do apoio e, na seguinte, da defesa, da linha de frente na defesa das políticas públicas. Não são, senador Suplicy, não são medidas fáceis de serem realizadas. Muitas delas são impopulares. Né? A função da advocacia, eu sempre digo, o Supremo gosta de dizer que o judiciário tem uma função majoritária. Eu acho a atividade pública, em geral, muitas vezes é antimajoritária. Né? Quando específico, voltando àquela questão dos planos econômicos, duas pessoas entraram com uma ação popular contra mim, querendo que eu fosse afastado do processo judicial que está correndo no Supremo, sob o argumento de que eu não estaria ferindo o interesse público nessa atuação. Né? A ação foi arquivada, o próprio juiz argumentou, inclusive, reconheceu que a pretensão do Estado era legítima, mas mostra como é que é o movimento e como ocorrem esses movimentos no Brasil democrático. Eu não vejo problema nisso, porque isso faz parte da democracia. Né? Mas é necessário que as instituições funcionem no sistema check and balance, que haja o equilíbrio. E esse equilíbrio se dá exatamente na reação, no limite que se dá pela contra-reação, muitas vezes, desse tipo de solução. Eu acho que essa função ela tem uma função essencial em todas as esferas da República. E, ao mesmo tempo que ela é uma função, muitas vezes, eu diria, de conflito, ela também potencializa o espaço, senador Tax, tudo bem? Ela sempre potencializa também o espaço de entendimento. Se existe um espaço próprio capaz de potencializar a composição, ou seja, a eliminação do conflito e a pacificação, esse é o espaço próprio da advocacia pública. As grandes soluções de entendimento, muitas vezes são construídas e são viabilizadas, né, doutora Lúcia, no entendimento da advocacia pública, na capacidade de diálogo, porque o advogado, ao mesmo tempo que é defensor de uma parte, ele não é a parte, ou seja, ele tem a obrigação de não pensar com o fígado, mas com a cabeça. Né? E essa função do advogado é que possibilita que ele consolide soluções de composição, de entendimento, de pacificação, que é essencial e que é o que viabiliza também a segurança jurídica.
Eu acho que aqui tem um projeto que está tramitando no Congresso, que começou aqui no Senado, que é a questão da mediação, né? E a atribuição da mediação ao advogado público como agente próprio de mediação. Isso é fundamental. Isso é decisivo para a formação de um Estado que é capaz de compreender, de entender o problema e de, ao entender o problema, achar soluções. O que mais me incomoda no Estado é quando ele chega e diz: o senhor tem razão, mas vá procurar um juiz, porque eu não vou resolver. Isso é muito comum. Infelizmente, essa realidade triste é muito comum. Mas eu entendo a posição do Estado, porque o Estado, o administrador, tem medo. Ele não tem proteções. Hoje o juiz tem muitas proteções e o administrador não tem. Ele pode tomar uma decisão justa, mas que por razões conjunturais vai ser tratado como uma posição injusta, incorreta, e, portanto, ele vai ser taxado ou de corrupto, ou de improbo, ou o que seja, né? Então, eu acredito que a oportunidade que nós temos da advocacia pública de falar sobre isso, expor essa realidade e, em suma, mostrar o que nós podemos, como advocacia pública, oferecer para a produção de segurança jurídica é um fato de suma importância, né? Nós precisamos compreender que o Brasil, como país, como nação, é uma nação de todos os brasileiros, e como nação de todos os brasileiros tem que produzir uma sociedade que absorva e permita o convívio deles todos em paz, em equilíbrio, com segurança. Porque eu acho que todos eles, do índio ao fazendeiro, do trabalhador operário ao empresário, do estudante ao idoso, todos, sem exceção, têm um desejo: viver sua vida em paz, com crescimento, ver seus filhos, seus parentes, e, em suma, sua vida crescer nessa sociedade. E é isso que eu acho que a sociedade tem que produzir, e eu acho que a advocacia pública, como tal, tem uma missão decisiva para essa realidade, né? Para essa realidade. Ser um agente de formação e de produção dessa segurança jurídica. Porque o nosso objeto de trabalho, só concluindo, senhor presidente, não é o direito. O direito é o nosso instrumento de trabalho. O nosso projeto de trabalho é o conflito. E a nossa missão é eliminar o conflito. Essa é a nossa principal missão, que é dada ao advogado em geral, mas eu também acredito particularmente ao advogado público especificamente. Obrigado, presidente.